Bom dia, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje é domingo, dia 25 de abril de 2021. Nós estamos aqui mais uma vez para a nossa Escola Bíblica Dominical Online. Nós estamos aprendendo mais sobre a história e a teologia dos batistas e estamos usando a revista produzida pela Convenção Batista Mineira, que tem como o título Bases Bíblicas. Lembrando que nós estamos no segundo grupo de estudos da nossa revista. Você pode verificar essa questão do grupo de estudos, mais precisamente na página 14. Você vai ter o primeiro pilar, que trata da história dos batistas, e o segundo pilar, que está tratando da doutrina batista, e esse é o nosso foco. Então, nós estamos falando sobre a doutrina batista. Já tivemos 3 lições que falou sobre a história dos batistas, e nós estamos agora com o nosso foco na doutrina batista. Essa é a 16ª lição, que tem como tema Deus infinito e tripessoal. Mas antes de nós entrarmos na nossa lição, no nosso estudo, vamos orar. Vamos pedir que o Senhor venha nos abençoar nessa manhã. Muito obrigado, Deus, por aprender mais de Ti, a respeito da Tua obra, a respeito das coisas do Senhor. Perdoa os nossos pecados, renova a nossa fé, a nossa comunhão e abençoe essa Escola Bíblica Dominical. Fala conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Em Êxodo capítulo 15, verso 11, está escrito: Ó Senhor, quem é como Tu entre os deuses? Deus aí está com letra minúscula. Quem é como Tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilha? O versículo que lemos aponta a glória, o poder, as maravilhas, a majestade do nosso Deus, e deixa claro que não existe outro Deus ou outros deuses além de nós. Sobre essa glória de Deus, a majestade do Senhor, as maravilhas dele, quem ele é, nós vamos estudar nessa manhã. Como eu disse, a 16ª lição da nossa revista, que tem como tema Deus infinito e tripessoal. É exatamente sobre a glória de Deus, a sua majestade e o poder de Deus infinito e tripessoal que nós queremos abordar nessa manhã. A lição se inicia dizendo que um sistema religioso é forte ou fraco segundo o seu conhecimento de Deus. Ou seja, se o conhecimento sobre Deus for raso, superficial, fraco, assim também será este sistema religioso. Por outro lado, se o conhecimento de Deus for profundo, este sistema religioso será forte e verdadeiro. Conhecer a Deus não é função somente do pastor, da liderança da igreja, ou daqueles que trabalham na área de ensino da igreja, como, por exemplo, a Escola Bíblica Dominical, o professor de EBD. Mas é essencial que toda a igreja tenha o pleno conhecimento do Senhor. Obviamente, dentro daquilo que o próprio Deus se permite a conhecer. Sobre conhecer Deus, Louis Berkhof, em sua obra chamada Teologia Sistemática, ele vai dizer o seguinte, e você pode acompanhar essa afirmação de Louis Berkhof na nossa lição, e está na página de número 90. Ele vai dizer o seguinte, aí está sendo projetado de forma resumida. Diz o seguinte: não podemos conhecer a Deus nas profundezas do seu ser absoluto, mas podemos ao menos conhecê-lo até onde ele se revela em sua relação conosco, ou até onde ele permite ser conhecido. Deus entrou em relação conosco em suas revelações de si próprio e supremamente em Jesus. Ele quer dizer que nós conhecemos o Senhor Deus através das obras e do ministério de Jesus. Palavras de Louis Berkhof em sua Teologia Sistemática. Na teologia existem muitas definições sobre Deus, mas particularmente gosto da definição sobre Deus de Abel Langston em sua obra Esboço de Teologia Sistemática. Langston ele define Deus da seguinte maneira: Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em seu santo amor cria, sustenta e dirige todas as coisas. Abel Langston, Esboço de Teologia Sistemática.
Podemos dividir esta definição de Deus em 4 pontos. Acompanhe comigo. O primeiro ponto é a natureza de Deus. Deus é espírito pessoal. Langston diz que ele é espírito pessoal. O segundo ponto da definição de Deus é o caráter de Deus. Deus é perfeitamente bom. O nosso Deus é um Deus bondoso. O terceiro ponto da definição sobre Deus, baseado naquilo que disse Langston, diz que a relação de Deus para com o universo, que Deus cria, sustenta e dirige todas as coisas. É a sua relação com o universo, cria, sustenta e dirige todas as coisas. E por último, o motivo de Deus em suas relações com tudo quanto existe é o seu santo amor. O nosso Deus tem um amor inexplicável por nós, a ponto de entregar o seu único Filho à cruz do Calvário para morrer, ressuscitar e nos resgatar da condenação eterna. A doutrina de Deus é de suma importância, porque a ideia que temos dele determina não só a natureza da nossa religião e suas características, como também a firmeza da nossa teologia. Existem 2 palavras que não estão expressos na Bíblia, mas suas verdades são incontestáveis. Essas palavras são Trindade e Triunidade. Como cristãos, sabemos que Deus existe nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São 3 pessoas distintas, porém com uma essência divina. Essa afirmação é confirmada pela própria palavra de Deus, ainda que os nomes Trindade e Triunidade não estão expressos na palavra, mas a Bíblia confirma essa doutrina, a doutrina da Trindade e da Triunidade. Nós vamos acompanhar aqui alguns textos para a gente poder entender melhor essa questão de Trindade e Triunidade, apesar de nós já termos estudado esse tema, quando nós falamos sobre as bases da nossa fé. Então vamos lá. O primeiro texto que eu quero compartilhar, está aí na tela, é o texto de Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17, que trata do batismo de Jesus, quando ele se encontra com João Batista, e ele então é batizado nas águas do Rio Jordão. O texto diz o seguinte: batizado Jesus, aí eu coloquei aí o nome, o Filho, está em negrito, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus. Esse Espírito de Deus é o Espírito Santo, descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus. Essa voz é a voz do Pai, que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ou em quem eu tenho prazer. Aí, esse texto, está a manifestação da Trindade. O Filho sendo batizado, o Espírito Santo descendo sobre ele, e a voz do Pai ao dizer: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Pai, Filho e Espírito Santo de formas distintas. Próximo texto está em Tito, carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 2, versículo 13. No primeiro texto de Mateus, nós apresentamos aqui a Trindade. Agora nós vamos falar da Triunidade. O texto diz o seguinte: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo aqui, que Jesus é Deus, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aliás, o Senhor Jesus disse no seu ministério terreno que eu e o Pai somos a mesma essência divina. Aí está a manifestação da triunidade. Jesus é Deus e Deus é Jesus. O próximo texto está em Atos capítulo 5, versículo de número 3 ao versículo de número 4, que diz o seguinte: Ananias, por que você mentiu
Perdão, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Você não mentiu para os homens, mas mentiu para Deus. Pedro, ele chama a atenção aí de Ananias, que vendeu uma propriedade e não trouxe o valor correto dessa propriedade aos apóstolos. Ele disse: você mentiu ao Espírito Santo, você mentiu a Deus. Então ele está mostrando aí que o Espírito Santo é Deus. Então nesse texto nós temos também a manifestação da triunidade. O Espírito Santo é Deus. No texto de Atos capítulo 5, verso 3 e 4. No texto de Tito 2,13, Jesus é Deus, né? Também é a triunidade. Então, o que é trindade? A diferença da trindade para a triunidade. Acompanhe comigo aí também. Trindade é a tríplice manifestação de Deus, como aconteceu no batismo de Jesus. Deus se manifestou no Filho que estava sendo batizado, se manifestou no Espírito Santo que desceu sobre Jesus como forma de pomba, e se manifestou no próprio Pai, do Senhor Deus que estava nos céus, quando disse: este é meu Filho amado em quem eu me comprazo. Então a Trindade é a tríplice manifestação de Deus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Três figuras distintas, porém com a mesma essência divina. A triunidade é a forma una, é a união, a forma una de Deus existir, como aconteceu no episódio de Tito, em que Paulo afirma que Jesus é Deus, e no episódio de Pedro, ao dizer para Ananias que o Espírito Santo é Deus. Então aí é a forma unida de Deus existir. Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus e o Pai também é Deus. Para ficar mais fácil o entendimento sobre a Trindade e a Triunidade, eu quero usar o exemplo da fórmula da água. Acompanhe comigo, por favor. Nós temos aí na nossa tela 3 estados da água. Estado sólido, que pode ser representado pelo gelo. O estado líquido, que é a água normal que nós tomamos ou lavamos nossas mãos, enfim. E o estado gasoso, representado pelo vapor, né? Aquele vapor que sai da panela quando está cozinhando algum tipo de alimento. Então nós temos aí sólido, líquido e gasoso. São 3 estados distintos, porém eles têm a mesma essência, têm a mesma fórmula. A fórmula do gelo sólido é H2O, fórmula química. A fórmula da água no estado líquido é H2O. E a fórmula do vapor da água, né, no estado de vapor, também é H2O. O gelo é H2O. O líquido é H2O. E o gasoso é H2O. Então nós vemos aí então um exemplo assim, mais fácil e prático para entendermos a questão da Trindade e da Triunidade. O Pai, Deus, é a origem de todas as coisas. Toda a vontade e todos os planos de Deus estão expressos em Deus Pai. Ele é soberano sobre todas as coisas e é o juiz de todo o mundo. O Filho é a manifestação visível de Deus. Jesus é Deus em forma humana, que conseguimos ver e compreender. Através de Jesus, Deus trouxe a salvação ao mundo. Jesus nos dá acesso ao Pai e cobre os nossos pecados. O Espírito Santo é Deus agindo em nós. Deus mora em nossos corações e através do Espírito Santo. O Espírito Santo nos capacita a crer e a entender as coisas de Deus. Ele também nos ajuda a orar e a ter um relacionamento íntimo com Deus. Podemos concluir que Deus é uma unidade tríplice, isto é, 1 em 3 e 3 em 1. Embora jamais podemos entender completamente a Trindade
e a triunidade, porque é um mistério da parte de Deus, nós só entendemos aquilo que Ele permitiu que nós venhamos entender através da revelação da Sua Palavra. Apesar de a gente não ter esse entendimento pleno, completo, podemos adorar a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele tem feito ao longo da nossa caminhada. Podemos adorar o Pai, podemos adorar o Filho e podemos adorar o Espírito Santo de Deus. O importante é manter essa comunhão com a Trindade Santa. O importante é se relacionar com a Trindade Santa. O importante é caminhar junto com a Trindade Santa e adorando, glorificando, exaltando essa Trindade salvadora, essa Trindade que é uma bênção para a caminhada cristã. Muito bem, meus irmãos, nós encerramos aqui então a nossa lição de número 16, que teve como tema Deus infinito e tripessoal. O nosso Deus é infinito. A lição vai dizer que ao finito nós não cabe definir o infinito. Nós não conhecemos Deus plenamente. A gente conhece, como eu disse, dentro daquilo que Deus permitiu então se revelar. Nós entendemos um pouco hoje sobre a Trindade e a triunidade. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são distintos, porém unidas pela essência divina. Daqui a pouco às 10 horas nós vamos estar celebrando ao Senhor e eu tenho certeza que assim como Deus falou nos nossos corações através da Escola Bíblica Dominical, Ele vai continuar falando conosco através do culto das 10 horas. Deus abençoe e até logo, se Deus assim nos permitir.